E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram ou choraram? Mas antes de qualquer coisa, me contem, vocês tinham o Gabigol no time e era o capitão de vocês? Porque eu infelizmente não estava com o Gabriel e eu fiz 50,59, praticamente a pontuação dele como capitão na última rodada. Fez 3 gols, uma pontuação aí de quase 26 pontos. Queria ter o Gabriel? Queria, mas infelizmente eu não tinha. Então eu considero que a minha pontuação foi ok para quem não tinha o Gabigol escalado. Em relação aos meus destaques no meu time, a Arrascaeta foi muito bem com 9 pontos. O Scarpa saiu do banco, marcou um gol. O Arthur deu uma assistência, também foi muito bem. O Marinho era o meu capitão. Não fez gol, não deu assistência, fez uma pontuação regular de quase 5 pontos. Em relação às minhas decepções, eu tive 2 decepções na rodada. O primeiro foi o Muriel, do Fluminense, que perdeu o SG, fez -1 e não fez nenhuma defesa diante do Grêmio. O Grêmio também não atacou praticamente o Fluminense, então por este motivo o Muriel fez apenas -1 ponto. E o Gilberto do Bahia, que fez -2,50, eu não esperava essa pontuação dele, pelo contrário, eu esperava que ele iria fazer um gol, mas infelizmente não marcou. Agora me contem, quantos pontos vocês fizeram, qual jogador foi o destaque e qual jogador foi a decepção no time de vocês na 12ª rodada. Mas é claro que na Liga do Live Feminino teve a cartoleira que mitou na última rodada e foi a Érica com o time A Doida dos Gatos Futebol Clube. Ela fez 138,76, uma ótima pontuação, literalmente mitou, tinha o Gabigol de capitão e outros jogadores que pontuaram muito bem. Para quem não conhece, a Liga do Live Feminino é a minha liga institucional, voltada para as cartoleiras, para as gurias, mas também aberta para todo mundo participar. Então participe da Liga do Live Feminino porque ainda dá tempo de participar. E antes de seguir para minha escalação para a rodada, aproveito e já convido vocês para se inscreverem aqui no canal, caso ainda não sejam inscritas ou inscritos, e também ativem o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal do Cartola. E agora, é claro, vamos para a minha escalação, lembrando que é uma prévia do meu time, a minha gravação é feita antes, então caso aconteça de ter algum jogador que vire dúvida para a rodada ou que fique nulo, saibam que esse time é uma prévia e que no sábado, um pouquinho antes do fechamento do mercado do Cartola, vai ter a atualização do meu time nos perfis do Cartola, no Twitter, Instagram e também no Facebook. Como vocês sabem, eu gosto de começar a minha escalação pelo meu goleiro para a rodada, e dessa vez o meu goleiro será o goleiro do Grêmio, o Gabriel Chapecó. É um goleiro super acessível, menos de 5 cartoletas, e o Grêmio joga em casa contra o América Mineiro, que é um time que finaliza bastante, e isso rende alguns pontos de defesas para os goleiros. O Gabriel Chapecó tem 4 partidas disputadas e 20 defesas, ou seja, uma média de 5 defesas por partida, e os goleiros contra o América sempre fazem em torno de 3 defesas também. Eu considero ele o melhor nome para essa rodada, tanto pela questão de ser um goleiro bem barato, mas também pela possibilidade de um SG ou de uma possível pontuação. Na minha zaga, o primeiro zagueiro escolhido foi o Alonso, zagueiro do Atlético Mineiro. Eu optei pelo Alonso porque ele também é super acessível. Na verdade, todos os meus defensores, vocês vão perceber que são jogadores acessíveis, baratos para a rodada. E o Alonso na última rodada negativou, então ele tende a valorizar nesta rodada também. Em 4 partidas disputadas, ele já tem uma FT, 3 FFs e 8 desarmes, ou seja, uma média de 2 desarmes por partida. O meu outro zagueiro escolhido era o Jeromel do Grêmio, porém saiu uma notícia de que o Jeromel sentiu o quadril e que poderia desfalcar o Grêmio, então por este motivo eu coloquei o Renan do Palmeiras na minha zaga, que também é um zagueiro bem acessível. O Renan tá fazendo alguns jogos como lateral, no jogo contra o Atlético Goianiense, por exemplo, ele jogou como lateral e desarmou bastante, fez uma ótima pontuação. Então eu tô escalando o Renan por este motivo, por estar jogando como um lateral e estar desarmando bastante também. Minha dupla de laterais para rodada, e o primeiro é o Felipe Jonathan dos Santos, jogando em casa contra o Atlético Goianiense. É um lateral que apoia bastante o ataque, a gente pode pensar aí em uma assistência na partida, desarmes também, mas o principal do Felipe Jonathan é que na última rodada ele negativou, ele fez -3,10, então ele tende a valorizar nesta rodada. Se manter o SG, com certeza fará uma boa pontuação. E o meu outro lateral escolhido, eu fiquei um pouquinho em dúvida em qual escolher, pensei no Fagner do Corinthians, no Wanderson do Grêmio, mas neste momento eu estou com o Marcos Rocha do Palmeiras, fazendo uma dobradinha com o Renan na minha zaga.
Eu acredito que o Palmeiras pode manter um SG contra o Fluminense, obviamente não é uma certeza, mas eu acredito nessa possibilidade. Ele também é um lateral que apoia o ataque, fez um gol pela Libertadores, tem 27 desarmes em 8 partidas disputadas, ou seja, uma média de 3 desarmes por partida. E agora a parte mais difícil, talvez na hora de escalar, que é escolher apenas 3 meias para a rodada. Tem vários nomes, sério, tem muito meia para esta rodada, mas como vocês sabem, eu sempre gosto de escolher jogadores que são regulares, jogadores que contribuem com os scouts, e todos os meus 3 meias são assim. O primeiro é o Arrascaeta do Flamengo, um jogo contra o São Paulo, um jogo difícil na minha opinião, porém o Arrascaeta tem potencial para assistência, para gol, ele é muito regular, tem uma ótima média em casa, superior a 7 pontos. E ele imitou também pela Libertadores. Se o jogo do Flamengo pela Libertadores contasse pro Cartola, o Arrascaeta teria imitado e feito aí mais de 20 pontos. O meu outro meia escolhido foi o Scarpa do Palmeiras, jogando contra o Fluminense, uma lei do ex, interessante. O Scarpa tá sendo super regular nessa temporada, é super participativo também, finaliza bastante, potencial para assistência, para gol, sempre muito bem nas pontuações, tem uma média de 6,80, um pouquinho mais jogando em casa e uma ótima média, então por mais uma rodada o Scarpa estará no meu time e o Arrascaeta também. E o meu outro meia escolhido eu optei pelo Ederson do Fortaleza, que tá jogando demais e vem sendo um dos meias destaques da temporada de 2021 do Cartola. Ele tá sendo super participativo, tanto com gol, com assistência, mas principalmente com desarmes também. E tem uma ótima média em casa, superior a 8 pontos. O Fortaleza recebe o RB Bragantino, que é um time bastante ofensivo. E eu acredito que vai render alguns pontos de desarmes para o Ederson. Indo para o ataque, que é a parte principal, que é a parte que a gente está esperando os gols realmente, as mitadas. E o primeiro atacante escolhido, logicamente, é o Hulk do Atlético Mineiro, que imitou na última rodada contra o Corinthians, fez 2 gols, um golaço de falta. E agora o Hulk e o Atlético Mineiro recebem em casa o Bahia, que perdeu na última rodada em casa para o Flamengo. O Hulk também é um jogador super regular no Cartola, com boas pontuações, potencial para gol, para assistência e para uma ótima pontuação na 13ª rodada. O meu outro atacante será o Marinho do Santos contra o Atlético Goianiense. Também é um jogador que a gente sempre espera boas pontuações e mesmo quando não marca gol ou assistência, ele vai bem, porque ele sempre faz 4, 5, 6 pontos. Então é ótimo ter o Marinho no time, porque quando ele marca gol, a tendência é de uma ótima pontuação. O meu outro atacante escolhido para fechar o meu trio de ataque será o Peixoto do Juventude, jogando contra a Chapecoense que tem a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. E o Peixoto é referência no ataque do Juventude, inclusive vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O meu técnico escolhido foi o técnico do Juventude, o Marquinhos Santos, por estar desvalorizado, ser um técnico acessível e com possibilidade de boas pontuações, porque geralmente os técnicos contra a Chapecoense fazem de 3 a 4 pontos. E antes de escolher o meu capitão para a rodada, vou escalar o meu banco de reservas. Inclusive, meu banco de reservas tá rendendo alguns pontos. Na última rodada eu tinha o João Lucas, que imitou no banco de reservas, e o Daverson, que foi muito melhor que o Gilberto. No banco de reservas eu coloquei o Bento do Atlético Paranaense no gol, na zaga o Juan do Grêmio, na lateral o Dodô do Atlético Mineiro, no meio de campo o Terence do Atlético Paranaense e no ataque o Savarino do Atlético Mineiro. Assim ficou o meu time. E agora sim, com a minha escalação, vou colocar a faixa de capitão no Hulk do Atlético Mineiro. O Hulk será o meu capitão e o meu time ficou custando 134,97 cartoletas. No gol, o Gabriel Chapecó do Grêmio. Na zaga, Renan do Palmeiras e o Alonso do Atlético Mineiro. Nas laterais, Felipe Jonathan do Santos e o Marcos Rocha do Palmeiras. Meio de campo com a Arrascaeta do Flamengo, o Scarpa do Palmeiras e o Ederson do Fortaleza. No ataque, Hulk do Atlético Mineiro com o meu capitão, Marinho do Santos e o Peixoto do Juventude, e o técnico é o Marquinhos Santos, o técnico do Juventude. E assim ficou a minha prévia para a 13ª rodada. Espero que vocês tenham gostado. E agora me contem como que ficou o time de vocês e quem vai ser o capitão do time de vocês para a 13ª rodada.
Não esqueçam que é uma prévia, que no sábado, um pouquinho antes do fechamento do mercado, vai ter atualização do meu time aqui para vocês. Então sempre sigam os perfis oficiais do Cartola, Instagram, Twitter, Facebook e também aqui na aba comunidade do YouTube, que é sempre publicado várias informações e times para vocês. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritas ou inscritos, ativem o sininho de notificação, curtam o vídeo, comentem e compartilhem. Um super beijo pra vocês e uma ótima rodada com uma super mitada. Fui!